O futebol está cada vez mais competitivo, com isso, os clubes cada vez mais buscam os melhores jogadores. Para você que não tem tempo de acompanhar o mercado internacional, listamos as principais contratações dos times europeus, para a temporada de 2016 a 2017. Acompanhe. Iniciamos nossa lista com o craque sueco, Ibrahimovic, que deixou o PSG e foi rumo a Manchester, onde assinou com o United, por uma temporada. A transferência foi gratuita, pois o jogador tinha seu vínculo com o PSG encerrado. Em seguida, temos Ever Banega, que trocou o Sevilha pelo Inter de Milão. A negociação também não houve custos, e o jogador argentino de 28 anos, terá mais um desafio na carreira: comandar o meio-campo do time italiano. O brasileiro Daniel Alves, que resolveu não renovar com o Barcelona, segue a caminho da Juventus. O jogador acertou um contrato de 2 anos, com opção de um terceiro. A negociação não teve custos, e o clube está muito feliz com a chegada do jogador, que fortalecerá mais o elenco, para a busca do título da Champions League. A Juventus anunciou o meia Pjanic como novo reforço para a próxima temporada. O bósnio de 26 anos, que jogou os últimos anos pela Roma, assinou por 5 anos com o clube de Turim. Após 2 anos vestindo a camisa da Juventus e sendo um dos principais jogadores do elenco, Álvaro Morata regressou ao Real Madrid. A equipe vendeu o atacante no fim da temporada de 2013 a 2014 para a Juventus, que assinou um contrato de 4 anos. No negócio, ficou acertado que os espanhóis teriam uma cláusula de recompra que asseguraria a volta à Espanha. Com isso, o jogador foi recomprado por 30 milhões de euros, 114,9 milhões de reais. Uma das principais revelações da atual temporada do futebol europeu, Renato Sanches, está de casa nova. O Bayern de Munique anunciou a contratação do meia português, que se destacou pelo Benfica. O jogador custou 35 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, com um contrato de 5 anos. Mats Hummels trocou o Borussia Dortmund pelo time rival, o Bayern de Munique. O jogador provocou a ira dos torcedores, ao assinar um contrato de 5 anos. Hummels retorna ao Bayern depois de 8 temporadas nos alvinegros. O clube pagou 38 milhões de euros, cerca de 136 milhões e meio de reais. Outro que deixou o Borussia, foi o meia Mkhitaryan. O Manchester United garantiu a contratação de um dos jogadores mais badalados do mercado. O jogador que teve destaque pelo Borussia Dortmund, custou 42 milhões de euros, 154 milhões de reais, aos cofres dos Red Devils. O desmanche foi grande no Borussia, que perdeu muitas peças importantes. Outro que deixou o clube, foi o volante Gundogan. O Manchester City pagou cerca de 20 milhões de libras, cerca de 103 milhões e meio de reais, pelo meia do Borussia Dortmund, com um contrato de 4 anos de duração. Mas se uns se vão, outros chegam. O meia Mario Götze está de volta ao time que o revelou. O Borussia oficializou a contratação do meia, que saiu para defender o Bayern de Munique há 3 anos. A imprensa alemã aponta que a transferência custou por volta de 27 milhões de euros, 96 milhões de reais, em um contrato de 4 anos. Depois de passar mais da metade de sua vida no Barcelona, o zagueiro Marc Bartra deixou o clube catalão.
O jogador de 25 anos, que chegou ao Barça aos 12, acertou sua transferência para o Borussia Dortmund na próxima temporada. O time pagou a multa rescisória de 8 milhões de euros, 32 milhões de reais, prevista no contrato do jogador. Bartra chega ao time de Dortmund, após a saída do zagueiro Mats Hummels para o rival Bayern de Munique. Outro reforço que chegou a Dortmund, foi um dos carrascos do Brasil na Copa. O meia-atacante, André Schürrle, onde o jogador vai reeditar, com Mário Götze, a parceria que garantiu à Alemanha, o tetracampeonato mundial no Brasil. O clube aurinegro pagou cerca de 30 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais. Com um contrato de 5 anos. Contratado pelo City por 14 milhões de libras, 60,5 milhões de reais, junto ao Celta de Vigo, Nolito, está de casa nova. O jogador irá defender o clube de Manchester por 3 anos. O espanhol recusou o Barcelona, onde já teve uma breve passagem, para voltar a trabalhar com Pep Guardiola. O Arsenal realizou a contratação do volante Granit Xhaka. O clube desembolsou cerca de 30 milhões de libras, cerca de 158 milhões de reais, para contar com o futebol do meio-campista, que estava no Borussia Mönchengladbach. O jogador assinou por 5 temporadas. O Barcelona e o Valência chegaram a um acordo para a transferência do meio-campo André Gomes, campeão da Euro 2016 com Portugal. O jogador de 22 anos assinará contrato com o Barça. Além de se reforçar, o clube catalão ainda vence a disputa com o arquirrival Real Madrid, que aparecia como um dos principais candidatos a fechar com o português. O clube desembolsou cerca de 50 milhões de euros, 150 milhões de reais, para contar com o jovem jogador. Se André Gomes sai, Nani chega. O Valência confirmou a contratação do meia-atacante, que estava no Fenerbahçe. O jogador português foi contratado pelo clube espanhol por 8,5 milhões de euros, 31 milhões de reais, com um vínculo de 3 temporadas. O Corinthians vendeu o atacante Alexandre Pato. Apesar de os valores não terem sido divulgados, o clube paulista deverá receber 10,8 milhões de reais, já que detém 60% dos direitos econômicos do atacante. O contrato de Pato com o time espanhol tem validade de 4 anos. Ganso acertou sua ida ao Sevilha. O clube espanhol e o São Paulo acertaram a transferência. A negociação foi fechada em 9,5 milhões de euros, o que totaliza aproximadamente 34,4 milhões de reais. A Juventus finalizou a contratação do atacante Gonzalo Higuaín, de 29 anos, que estava no Napoli. O artilheiro do último campeonato italiano chega ao custo de 90 milhões de euros, cerca de 325 milhões de reais, o que o transforma no atleta argentino mais caro da história do futebol. O Napoli receberá 45 milhões de euros agora e a outra metade na próxima temporada do italiano. E é isso, pessoal, espero que tenha curtido. Se puder, deixe seu like, pois ajuda muito na divulgação do vídeo. Valeu e até a próxima!